Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, nós estamos na 11ª gota dessa série A Fé no Devido Lugar. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância da fé como ponte para o passado. Já falamos da fé como ponte para o futuro, para o presente. E agora essa ideia que deve ser implementada em nosso coração da fé como ponte para o passado. Na 9ª gota falamos da fé como ponte para o futuro. Ontem nós falamos sobre a fé como ponte para o presente. E agora para o passado. Interessante que eu já não tomo refrigerante há muito tempo em minha vida. Resolvi fazer isso e só tenho a agradecer a Deus por me ajudar, porque eu tinha muita dependência por refrigerante. Gostava demais, demais, demais. Mas eu me lembro de uma cena que marcou muito a minha vida. Eu comprava aqueles vasilhames grandes, né? Acho que de 2 litros, 2,5 litros. E enquanto eu sempre gostei de ler, enquanto eu fazia as minhas leituras, eu colocava uma garrafa grande daquele refrigerante famoso, ia bebendo. E interessante que era literalmente um sistema de recompensas, não apenas no meu cérebro, mas também no meu coração e na minha alma. E toda vez que eu pegava um livro para ler, é incrível. Se eu pegasse um livro para ler, se eu pegasse o meu cantinho, a Bíblia para ler, o meu cérebro me pedia muito refrigerante. E isso era muito, muito claro para mim. Leitura, eu precisava de um refrigerante. E certo dia eu tomei bastante, uma quantidade grande. Não tomei toda aquela quantidade, fechei, coloquei na geladeira. Segui o dia, trabalhei, voltei. Já uns 2 dias depois eu fui à geladeira pegar aquele refrigerante. E quando eu abri, primeiro é que ele não fez aquele famoso sinal auditivo, né? Como se fosse saindo gás. E quando eu tomei, mas o gosto era horrível. Ele estava totalmente passado, tinha perdido o gás. Era um gosto muito diferente, era muito esquisito. Não parecia aquele refrigerante tão saboroso que me assediava, sabe? Depois eu fiquei pensando como lidar com o passado deve gerar em nós uma inteligência emocional. Lidar com o passado deve gerar em nós uma fé madura. Lidar com o passado deve gerar em nós um olhar muito pedagógico. Então, a fé no devido lugar é uma fé que tem uma característica que eu considero fundamental. Eu diria que é mais profunda até do que lidar com o presente ou lidar com o futuro. Porque sempre que olhamos para o futuro, o que desencadeia em nós é uma ansiedade se isso não for muito bem tratado. Sempre que lidamos com o presente, o cuidado que nós devemos ter é com a falta de deleite, de desfrute, é com um olhar de normalidade. Não, isso aqui é meu mesmo, é normalidade. Eu tenho muito medo disso. Por isso que o presente deve ser encarado como a semântica da palavra nos ensina, como um presente, é uma dádiva de Deus. O futuro deve ser visto como uma graça que é interrogacional. Eu não sei se eu estarei lá, mas tudo que eu faço hoje é para que lá na frente isso reverbere se eu estiver lá. Mas o passado, eu acho que a gente precisa muito dessa saúde emocional, dessa perícia técnica espiritual para lidar com o passado. Porque o saudosismo mora no passado. As dores e as marcas também moram no passado. Guarda bem o que eu estou dizendo para você. Preste bem atenção. Se a maioria das dores, das marcas, dos traumas, das culpas, das angústias, dos remorsos, gente, tudo isso mora no passado. Mas veja que, além de tudo isso, o saudosismo, também momentos lindos moram no passado. Momentos de construções, de largadas, momentos de aprendizado, momentos de corpo diferente, de alma diferente, de mente diferente. Então eu queria dizer que a fé no devido lugar pode ser uma ponte de ida e volta para o passado, não uma ponte quebrada, onde você passa e ela quebra. Não, aquela ponte que você vai e diz assim, olha, nesse ponto aqui aconteceu isso, porque talvez eu fui ingênuo, eu errei.
talvez eu confiei demais, talvez eu dei muito crédito à minha vontade, à minha libido, eu confiei muito nessas amizades, eu fui ingênuo, não ouvi conselhos, e por aí vai. Então a fé como ponte para um passado é algo que pedagogicamente nos ensina a caminhar e não a paralisar. A fé, como ponte para o passado, nos dá embasamento para entender que se ela estiver no devido lugar, eu posso pegar um trauma, uma marca, uma dor, coisas que residem no passado e dizer bem assim, eu vou melhorar como ser humano. Isso vai resolver muitas pendências em minha vida. Isso pode me livrar, cuidar de mim, me proteger de novas experiências como essa. Mas também eu posso ajudar alguém. Eu conheço uma pessoa que passou algo muito terrível, e foi terrível mesmo, um nível de abuso. E é algo que não parecia que ela passaria por isso, pela normalidade, pelo correr normal do rio, ela não passaria por isso. Mas foi uma grande decepção na vida dela. Essa moça passou grandes, mas grandes porções da vida dela sofrendo. Um dia Deus trabalhou na vida dela, ela se permitiu de tal forma que ela levantou e aquelas marcas do passado transformou-se em oportunidade para que outras pessoas não passem por aquilo. Incrível como aquela pessoa fez uma ponte com a fé no devido lugar para o passado, trouxe a experiência para ajudar outras pessoas. Então, que Deus derrame graça sobre a nossa vida para que uma fé no devido lugar nos leve ao passado, mas nos traga de volta. E nos traga de volta melhores seres humanos. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Me ajuda, Deus, a ter essa fé no devido lugar, para que o passado na minha vida seja deleite, como diz a tua palavra. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Deus. Como Paulo diz também, Senhor, esquecendo as coisas que para trás ficam, mas uma coisa faço, eu vou para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Significa que eu não esqueço o passado, eu não abandono o passado, mas eu não deixo ele me dominar, eu não deixo ele ser uma pauta viva, diária, atualizada na minha vida. Obrigado, Deus, por essa experiência com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.